Muito bem, sejam bem-vindos então à nossa última aula aqui da unidade número 3. Eu sou o professor Rina e eu estou aqui para apresentar aqui a revisão antes da nossa terceira avaliação do componente. Então acompanhe comigo aí na cartela. Aula 59, revisão e avaliação. Lembrando que nós temos aqui dois momentos de revisão, né? Eu vou pegar ali alguns temas que nós abordamos, o professor Antônio Paulo vai pegar aqui outros temas e também vai apresentar para vocês. Então nós teremos também aquele momento de interatividade para tirar as nossas últimas dúvidas, tá bom? Vamos seguir então com a nossa revisão. Muito bem, então vamos dar início à nossa revisão, lembrando um pouco sobre as frações. Acompanhem comigo. Nós falamos aqui sobre fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operadores. Para compreender os distintos significados da fração, precisamos entender a sua definição e estrutura. Fração é a forma como expressamos uma quantidade por meio da razão. Divisão de dois números inteiros. Então, aquela maneira que a gente tem convencional, né? De colocar um traço e um número na parte de cima e um número na parte de baixo, é o que nós simbolizamos como fração. Entre os elementos que compõem essa representação numérica, temos o traço, o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo. O traço representa o símbolo da divisão. O número que fica acima desse traço é chamado de numerador, e o que fica abaixo dele é o denominador. Então, como exemplo genérico, nós temos aí A barra B. Isso significa A divisão B. Né? A é o numerador, B é o denominador. A e B podem ser qualquer números positivos ou negativos do conjunto dos números inteiros. É aqueles que podem ser números positivos ou então negativos, né? O significado da fração é determinado de acordo com o que precisa ser encontrado em um exercício, por exemplo. Assim, a pergunta do enunciado de um exercício determina o tipo de fração que deve ser escrito. Olha só, vamos ver alguns significados. Primeiro, parte e todo. Quando a fração é desse tipo, o todo ficará abaixo da parte da fração. A parte que determina a região de um objeto ou a condição de uma situação, como esse exemplo que nós estamos aqui resgatando das nossas aulas, né? Em um cubo de 6 faces, 3 foram pintadas. Então, a gente pode representar isso através de imagem, inclusive, né? Vamos aqui representá-lo novamente. Vamos representar aqui a planificação do cubo, tá? Planificação do cubo. O mais comum é aquela cruz. Aquela cruz mais ou menos assim, ó. E aqui nós temos então as 6 faces do nosso cubo, né? Nós chamamos isso de planificação. A fração que está sendo representada aí, ó, 3/6, ou seja, 3 das 6 faces estão pintadas, então 3 é o numerador, 6 é o denominador, que é o total de faces. Então, só para a gente lembrar aí, um exemplo de fração, tá? Vamos então seguir em frente aí com 2, quociente. Nesse caso, a fração é uma divisão em que o numerador e denominador são números positivos. Olha só esse exemplo aí. Ana comprou 12 bombons e quer dividir entre os seus 4 amigos. Quantos bombons cada amigo receberá? Então, se ela tem 12, quer dividir entre 4, né? 12 barra 4, a maneira que a gente representa isso por meio da fração, né? 12 numerador, 4 denominador, essa divisão é igual a 3, ou seja, cada amigo vai receber, então, 3 bombons. Seguindo em frente, nós temos aí mais um caso, probabilidade, número 3. As frações desse tipo mostram as possibilidades de ocorrência de determinada situação ou evento. Ao jogar um dado, quais são as possibilidades de, na primeira rodada, obter a face voltada para cima com o número 1? Você sabe que um dado, aqueles que a gente usa nos jogos de tabuleiro,
ele nada mais é do que um cubo, né? E cada face do cubo está numerada, no caso de 1 até 6. Então, quando a gente calcula aí a probabilidade de o número 1 estar virado para cima, né? É apenas um número, né? Porque só existe um número 1 dentre as 6. Dentre as 6 possibilidades que existem aí das faces virarem para cima, né? Em um total de 6, nós só temos uma, então 1/6 é a forma que a gente utiliza, então, na probabilidade. Além disso, nós temos aí um outro caso, que é o operador multiplicativo, número 4. Nessa situação, a fração é utilizada como multiplicador de uma quantidade. Olha só esse exemplo. Antônio adora sorvete, principalmente o de flocos. Como é muito guloso, em um só dia tomou 5/6 dos 1000 ml do sorvete. Calcule, então, a quantidade de sorvete que Antônio tomou. Então, ele não tomou aí os 1000 ml, né? 1000 ml é igual a 1 litro, tá? Ele não tomou 1 litro de sorvete, ele tomou uma fração desse litro, né? Então, 5/6 é o que a gente vai buscar, então, precisamente quanto é, né? Essa fração 5/6 desse 1 litro de sorvete. Então, olha só como é que fica a nossa continha, olha só. A gente vai pegar, então, essa fração 5/6, multiplicar por 1000, tá? Nós vamos obter, então, como resultado, 833,3 ml de sorvete, né? Então, nós temos aí um pouco mais da metade, né? De 1 litro do sorvete, né? Então, a gente tem aí um número preciso de quanto ele tomou de sorvete. Além disso, nós temos mais um caso, que é a medida, número 5. Ao utilizarmos a fração como medida, uma determinada parte é adotada como referência para medir as demais. Nessa situação, a fração estará relacionada com a pergunta quantas vezes? Então, olha só esse exemplo aí. Quantas vezes o comprimento referente a AB cabe dentro de CD? A medida de AB até B representa 1/4, sendo assim, essa medida cabe 4 vezes da distância entre C e D. Esse é um exemplo geométrico, né? A gente vai ter que compreender melhor isso quando a gente estudar aí um pouco de geometria, tá? Seguindo em frente, aí nós temos mais um caso que é a razão. É uma fração em que se tem a relação entre duas variáveis. Olha só o exemplo. Em uma sala de aula, temos 12 meninas e 14 meninos. Estabeleça a razão entre o total de alunos e o número de meninos. Então, nós temos aí, de enunciado, né, um total de 12 meninas e 14 meninos. Então, a gente vai chamar aí meninos de Y e meninas de X. Meninos vai ser um total de 14 e meninas um total de 12. Para a gente estabelecer essa razão entre o total de alunos e o número de meninos, tá? A gente vai então pegar os valores referentes aos meninos e também ao total. Só que o total nós não temos ainda. Nós temos que somar então 14 mais 12 para a gente obter então o total de alunos. Nesse caso aí o total a gente vai chamar de Z, tá? Z é o total, 14 mais 12 igual a 26. Então a nossa fração vai ser 14 sobre 26, ou seja, 7 sobre 13, porque aqui a gente também pode fazer uma simplificação, tá? Simplificação é quando a gente faz aqui uma redução, tá? A gente divide aqui pelo mesmo número, no caso aqui eu vou dividir por 2 o numerador e também por 2 o denominador, tá? Fazendo essa redução, nós temos então a fração 7 sobre 13, ela é irredutível, então 7 sobre 13 é o nosso resultado. Sendo assim, a cada 13 alunos da sala, 7 são meninos. Beleza? Então, foi o que nós falamos aqui sobre frações. É claro que nós temos as operações, né? Mas aí a gente vai fazer isso na nossa próxima revisão, tá bom? Vamos seguir com outro tema que nós também abordamos aqui na nossa unidade 3, que é a regra de 3 simples. Regra de 3 é um método utilizado para encontrar valores desconhecidos em problemas envolvendo grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Aí nós gastamos aqui algumas aulas, né, para a gente diferenciar aí
quando as grandezas estão relacionadas diretamente ou inversamente, né? Quando elas são grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Nós vimos aqui vários exemplos. Como resolver uma regra de 3 simples? Para resolver situações utilizando a regra de 3, é fundamental que exista a proporcionalidade. Além disso, é de grande importância a identificação da relação entre as grandezas. Então, seguindo em frente, aí nós temos os problemas que envolvem regra de 3 simples podem ser separados em 2 casos. Quando as grandezas são diretamente proporcionais ou quando elas são inversamente proporcionais. Ao deparar-se com qualquer questão que possa ser resolvida com regra de 3, seguimos os seguintes passos. Primeiro, identificar as grandezas e a construção da tabela, né? Toda vez que a gente resolveu aqui, então, juntos, um problema de grandezas diretamente ou inversamente proporcional, esse foi o primeiro passo realmente, né? Identificar quais são as grandezas relacionadas. Depois, o segundo passo, analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. A gente faz aquela perguntinha, né? Se aumentar de um lado, ou então se eu diminuir, o que ocorre do outro lado? Vai haver aumento ou vai haver também diminuição, né? E aí a gente define se é direto ou inversamente proporcional. E o terceiro e último passo, aplicar o método de resolução correto para cada um dos casos. E, por fim, resolver a equação. Esse terceiro passo é importante porque, se for diretamente proporcional, a gente vai fazer de um jeito. Se for inversamente proporcional, como o próprio nome está dizendo, né, a gente vai realizar uma inversão de uma das frações. E aí a gente aplica as nossas propriedades para a gente encontrar o resultado, tá bom? Bora ver algumas aplicações, resgatando aí o que nós vimos na nossa aula, né? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, basta multiplicar os valores da tabela de forma cruzada, gerando a equação. Nesse caso aí, ó, a gente tem aí o número de pessoas, né, que estavam plantando árvores, né? E aí a situação era a seguinte: quando 3 pessoas estavam plantando as árvores, elas acabavam plantando 5 metros quadrados, né, depois de um determinado período. Quando foi acrescido mais 4 pessoas e o total passou a ser 7, a gente tinha que descobrir, então, quantos metros quadrados essas 7 pessoas iriam plantar de árvores. Então, antes da gente efetivamente utilizar a regra de 3, né, a gente tem que lembrar que as nossas grandezas aí é número de pessoas, né, de um lado, por isso que está aí na nossa tabelinha, e do outro o metro quadrado, né, a área que está sendo plantada, tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é determinar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. A gente faz aquela perguntinha. Se eu aumentar, no caso aí, o número de pessoas, eu vou conseguir plantar uma área maior de árvores ou uma área menor? Então, por sentido lógico, né? Claro que quando eu aumento, por isso que a nossa flechinha aqui está para cima, quando eu aumento o número de pessoas, é claro que a gente vai ter uma área maior de árvores plantadas, tá? Então, quando as setas indicam aí o mesmo sentido, estão na mesma orientação, elas são grandezas diretamente proporcionais, tá? E aí a gente resolve utilizando aqui a nossa proporção. Vamos seguir em frente aqui, ó. Do jeito que estava lá na nossa tabela, né? 3 sobre 7 igual a 5 sobre x. A gente aplica ali o produto dos meios pelos extremos, ou então, como alguns chamam, multiplicação cruzada, né? 3 vai multiplicar com x e 5 vai multiplicar com 7. 5 vezes 7 vai dar 35. O 3 vai passar dividindo. Essa divisão, 35 por 3, vai ser aproximadamente 11,67 metros quadrados. Então, quando a gente aumenta o número para 7 pessoas, né, plantando lá as árvores, a capacidade, então, o aumento aí da área plantada, né, passa para 11,67 metros quadrados. Isso quando nós estamos com grandezas diretamente proporcionais. Bora relembrar, então, como é que a gente calcula quando nós temos grandezas inversamente proporcionais? Eu vou te mostrar agora, resgatando também
uma situação que nós vimos durante a nossa aula. Olha só. Para a confecção das provas de um concurso, uma gráfica dispunha de 15 impressoras, que demoraram 18 horas para imprimir todas as provas. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Qual é o tempo em horas que será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? Então você está vendo aí as nossas grandezas que estão sendo relacionadas, né? Que é a quantidade de impressoras, tá? E o tempo, né? Lembrando que tempo pode ser em minuto, em hora, em dia, em mês, em ano. Nesse caso, o nosso tempo é em horas, tá? Então a gente tem ali 15 impressoras que gastam 18 horas. A gente está agora com 10 impressoras e o X está representando esse tempo que nós vamos descobrir, né? Quanto tempo será que 10 impressoras vão levar para confeccionar as provas? Então a gente faz a seguinte pergunta, esse foi o primeiro passo, né? Agora estamos indo para o segundo passo, que é descobrir qual é a relação entre eles. Se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. E aí a gente faz aquela seguinte pergunta, né? Se eu aumentar o número de impressoras, o que acontece então com o tempo de confecção dessas provas? Ela vai aumentar ou vai diminuir, né? Se eu aumento, é claro que eu vou ter essas provas confeccionadas em menos tempo, né? O que ocorreu aqui, na verdade, foi uma redução, né? Então, essa seta a gente pode, inclusive, considerar ela para baixo, porque o que houve aqui foi uma diminuição, né? De 15 para 10, tá? Mas vai funcionar do mesmo jeito, porque se eu perguntar, se eu diminuir a quantidade de impressoras, o que acontece com o tempo de confecção das provas? Se eu diminuo de um lado, é claro que do outro lado vai... É claro que do outro lado vai aumentar, não é? Então percebam que se eu estabeleço de um lado um crescimento, automaticamente do outro, na outra grandeza, vai se estabelecer uma diminuição. Se eu pensar no sentido contrário, se eu pensar de forma em redução de impressoras, o número de horas gastas para a confecção vai aumentar. Então, não tem para onde fugir, vai ser são grandezas, né, inversamente proporcionais. Então a gente já conseguiu definir que a relação delas é inversamente proporcional. Então, a nossa maneira de resolver esse problema vai ser um pouco diferente. Por quê? Lembrando aqui, né, que se fosse relação direta, do jeito que está aqui, a gente faria 15 sobre 10 igual a 18 sobre x. Era como nós iríamos fazer, né? Mas, como é inversamente proporcional, a gente vai ter que escolher, então, uma das duas frações, ou da esquerda ou da direita, e nós vamos, então, inverter. Tá? A gente precisa, então, inverter uma das frações. No caso aqui, eu vou escolher o da esquerda, tá? Então, a gente pega a fração da esquerda, que seria 15 sobre 10, e a gente escreve, então, 10 sobre 15, tá? E aí sim, a gente aplica lá multiplicação cruzada, né? Meio pelos extremos, chame aí do que você quiser, tá bom? E aí sim você vai encontrar o nosso resultado. Vamos lá então, fazer aqui rapidinho, para a gente lembrar como é que faz. Olha só, vamos ter aqui 10 vezes x igual a 15 vezes 18. X vai ser então, vamos fazer aqui 18 vezes 15, vamos ver quanto é que vai dar. 5 vezes 8 vai dar 40, vai subir 4, 5 vezes 1 vai dar 5, mais 4, 9. 1 vezes 8, 1 vezes 1, 0, 9 mais 8, 17, vai 1. A gente vai ter então 270 dividido para 10. Essa divisão, 270 dividido para 10, vai dar 27, ou seja, 27 horas para ser confeccionada as nossas provas com apenas 10 impressores. E aí você conclui que faz todo sentido. Se com 15 impressoras eram gastos 18 horas,
e eu reduzir essa quantidade de impressoras para 10, é claro que eu vou gastar mais tempo para confeccioná-la. Então a gente concluiu aí que vai ser um tempo maior do que 18 horas, né? No caso aí a gente encontrou 27 horas. Beleza? Seguindo em frente, então, a gente vai seguir falando aí sobre circunferência, que foi um dos nossos últimos temas, né? A gente obteve aqui a maneira de calcular o comprimento da circunferência. Para compreender o que é o comprimento da circunferência, é importante lembrar a diferença entre círculo e circunferência. Nós mencionamos aqui, né? O círculo é a região formada por todos os pontos, que estão a uma distância menor ou igual ao raio do círculo. A circunferência é o conjunto de pontos que estão a uma distância R do centro, ou seja, é o contorno do círculo. Eu mencionei aqui, né, o caso aqui do disco, né, o DVD, por exemplo, né? Se a gente desconsiderar aquele furinho que tem ao centro, um disco que nem um DVD vai ser o nosso círculo, né? E a circunferência vai ser o nosso bambolê. Lembra que o bambolê só é aquele aro, né? Aquele aro que é vazio por dentro. Então a gente tem os dois casos aí, tá? Mas a fórmula que a gente calcula aí, o comprimento da circunferência, tá? É a mesma. Serve aí tanto para um quanto para outro, mesmo que não exista aí uma borda, né? A gente calcula então como sendo C, no caso aí comprimento, né, é igual a 2 vezes π vezes o R. Lembrando que π é aquele número que às vezes é 3, às vezes é 3,1, às vezes é 3,14. Eu digo às vezes porque ele realmente é um número irracional, né? Ele é 3,1415 e uma sequência infinita de números, tá bom? E a gente reduz então a 3, ou então 3,1, 3,14, tá bom? E para não ficar escrevendo 3,14 toda hora, né, a gente coloca essa letra grega chamada π, beleza? Lembrando também que quando a gente fala em comprimento, a gente tem que lembrar lá das figuras, os polígonos, né? Quando a gente calcula o perímetro de um polígono é a soma de todos os lados. No caso do círculo e da circunferência, nós não temos lados, né? Então, a gente não chama de perímetro, mas chama de comprimento. Beleza? Bora ver aqui uma aplicação rapidamente para a gente lembrar como é que a gente faz isso, né? Uma circunferência possui raio medido 5 centímetros, calculando então o comprimento dela utilizando o π igual a 3,14, tá? É importante o enunciado mencionar quanto é que vai ser o valor de π, tá? Nesse caso é 3,14. Então a gente substitui na nossa fórmula, né? C igual a 2πr, 2 vezes π vezes r, 2 vezes 3,14, substituindo o π por 3,14, e o r, que é o nosso raio, medido 5 centímetros. E aí, o resto é multiplicação normal, tá? Repare que nós multiplicamos aqui por primeiro, né, o 2 e o 5. 2 vezes 5, por isso que foi escrito aqui embaixo 10, né? 10 vezes 3,14. 10 vezes 3,14, 31,4. E aí nunca é demais, né, a gente lembrar que a gente precisa desse elemento aqui, né, o raio. Mas em alguns casos, em alguns exercícios, o que vai ser dado para a gente é o diâmetro, tá? E aí é só lembrar que o raio é metade do valor do diâmetro, uma vez que o diâmetro nada mais é do que raio mais raio. Raio daqui para cá, raio daqui para lá. Então, o diâmetro nada mais é do que 2 vezes o raio, tá? Então, quando nosso exercício, nossa questão te der o valor do diâmetro, a gente pega apenas metade do valor e aí substitui aqui na nossa expressão. Tá bom? Temos mais cartelas? Não, né? Fechamos aí. Então, olha só, a gente conseguiu aqui, né, um apanhado, né, de alguns temas que nós abordamos aqui durante a nossa unidade 3. Eu espero que eu tenha sanado aí qualquer tipo de dúvida com relação a esses temas aí que eu apresentei, tá bom? Esses temas que eu apresentei, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá bom? Mas a gente vai então encerrando essa primeira revisão. Agradeço demais a sua atenção. A gente se vê então no nosso próximo momento. Até mais.